Essa live de hoje a gente vai falar um pouco da experiência clínica, né? Como alcançar esse treinamento. Talvez é um tema também muito pertinente para o que o professor Lúcio iria abordar ontem. A gente fez um teste hoje e logo na sequência também a gente volta de novo com a live do Lúcio, que eu acho que é muito importante vocês terem esse contato com ele. Fala um pouco dos cursos de você. Que é isso? Oi! Oi! Uai, é o Lúcio? Boa noite! Boa noite aí! Tudo bom? Ué, é o Lúcio hoje? É! Hoje sou eu, Paulo não era eu hoje? Monteiro. Eu sou o Lúcio, Então, não é? você Sou o essa Lúcio. máscara, Paulo. Eu sou o Lúcio. Vocês estão vendo o Paulo Monteiro com a máscara do Lúcio em homenagem ao Lúcio que sumiu ontem, né? Ah, disseram que era eu hoje, então eu vi hoje, Tá baixo, né? Espera aí que nós vamos aumentar aqui, Paulo. Paulo. Gosta do meu sorriso? Tá, o sorriso tá lindo. Foi eu que fiz essas facetas aí. É, espetáculo. Pus um pouco também de gel. E colorei gel. um pouco. Muito cabelo. É, muito cabelo, aumentou bastante. O Gustavo tá falando que é máscara de Halloween para assustar. É isso aí, é isso aí. Mas eu resolvi fazer uma homenagem ao Lúcio hoje, já que ele ontem não veio. Eu resolvi fazer uma homenagem ao Lúcio, né? Agora sim. É isso aí, é isso aí. Oi, aí, oi pessoal, tudo bom? Tudo bom? Tudo jóia? Bem? Mano, Tudo jóia. Mano, Oi. eu prefiro você assim do que com a cara do Lúcio. Quando quiser é só dizer, posso colocar. Gente, você fez a máscara? É, eu fiz a máscara do Lúcio, ó. Foi a máscara do Lúcio. É homenagem pro Lúcio. Ele tinha que estar aqui para ver essa homenagem, né? Mas ele não entrou ainda. É isso aí, é isso aí. E aí, nosso amigo, como que tá em Portugal? Conta para nós como que tá o coronavírus aí, já tá passando? É assim, tá indo, né? Nós estamos aqui ainda com alguns dias, pouco mais de uma semana, talvez, não sei, entre 1 e 2 semanas do início talvez mais de 2 semanas do início dos casos, mas é como em todo lado. Há uma a curva epidemiológica, que os casos vão subindo até um determinado pico, e esse pico, em que depois começa a decrescer o número de casos de infectados, é claro que depois também as pessoas que vão ficando, digamos que sem sintomas e já, digamos que sem afetadas pelo vírus, também esse número vai aumentando, mas esse pico dessa curva depende muito de cada país e depende muito principalmente de duas coisas, pelo menos pelo que temos visto na Europa e também com a experiência dos países da Ásia e com quem temos falado. Depende muito das ações que o governo, que as entidades reguladoras de saúde e governamentais adotam para proteger as pessoas. O caso das quarentenas, do isolamento, de rastreios, tudo isso, e de também colocarem, digamos que depois numa linha mais à frente, os meios para auxiliar as pessoas infectadas, que são, neste caso, quando há problemas mais graves, o que é necessário realmente são unidades de cuidados intensivos e ventiladores. Depende muito então disso, das medidas que são tomadas pelos governos, e depende muito, principalmente, de cada um de nós. Depende muito das ações que cada um de nós toma e dos cuidados que cada um de nós toma para não contagiarmos ou tentar não sermos contagiados pelos outros. Neste sentido, em Portugal, as pessoas estão a aderir bastante, desde já há bastante tempo, devia ter sido antes até, mas já há algum tempo, a este, digamos que, isolamento, chamemos-lhe assim, e é a melhor coisa que podemos fazer. Nós sabemos que isto vai ser a nível da nossa, não só a nível da profissão, nós somos dentistas, somos professores, e a nossa profissão vai sofrer como qualquer profissão no mundo vai sofrer no futuro. É global, é transversal.
e muitas vezes ouvimos, e realmente com razão, as pessoas preocuparem-se o que será do futuro, tenho contas para pagar, como é que vou fazer, não posso trabalhar porque tenho que estar em casa, será que devo trabalhar, será que não devo trabalhar? Não. Parem tudo, tudo que se puderem fazer para se protegerem e para não contaminarem e serem contaminados, é o melhor que podemos fazer atualmente para podermos diminuir o número total de infectados e principalmente baixar a curva, para em vez de ser uma curva exponencial a pique, para ser uma curva mais baixa. Se essa curva for mais baixa, significa que até pode haver o mesmo número de infectados, mas não vão ser todos ao mesmo tempo. Então o serviço de saúde pode dar mais resposta a essas pessoas que realmente precisam desses cuidados mais intensivos. Mas estamos a sofrer como em todo o mundo. Na Europa está a ser bastante, eu acho que pior, muito pior que na Ásia. Neste momento eu acho que amanhã, para vocês terem uma ideia, amanhã prevê-se que se juntarmos os números de Itália, de infectados de Itália e de Espanha, os dois juntos, esse número será superior ao número total de infectados na China. E não vamos ainda, estamos ainda, digamos que longe do pico epidémico nesses países. A Itália, eles não sabem quando é que vai ser o pico, espera-se que para breve, esperemos nós que para breve. Em Espanha estão mais atrasados nesse pico, nessa curva, e em Portugal muito mais, porque começou os primeiros casos mais tarde, mas todos os países na Europa estão a sofrer da mesma forma, mais ou menor. Temos é que ser responsáveis. Acho que é a melhor forma a melhor coisa a adotarmos é ser responsáveis nesta fase. Custa, estamos em casa, estamos isolados. Felizmente existe o Instagram e o Facebook e os lives para podermos estar e para podermos falar uns com os outros. Isso diminui muito a distância. E eu só vos posso dar um exemplo. Eu hoje estava à tarde, ao fim da tarde, estava a falar com um amigo e com um colega nosso de Itália. Falei ao telefone com o Walter Devoto, e eu acho que não é nenhuma inconfidência se eu puder vos dizer isto e partilhar, que ele me dizia que esquece Paulo, esquece este ano, esquece viagens, esquece tudo, porque não vai dar. Isto é muito mais sério do que alguma pessoa poderia imaginar. Porquê? Porque nós temos esta fase de pico, da curva de infecção, e depois a fase de recuperação ou de curva descer para estabilizar. Mas há que contar também depois com a estabilização, porque todas estas medidas, nós temos de ter a noção de que a curva está a baixar, já há menos casos de infectados, então vamos poder começar a fazer a nossa vida normal. Não é isso. Nós já vamos começar a poder fazer a nossa vida normal, que nunca será normal, mas poderemos começar a fazer quando tiver tudo estabilizado. E eu acho que quanto mais cedo os países adotarem medidas de contenção e medidas de precaução para essa contaminação, mais rapidamente podemos retomar a nossa vida normal. Mas vamos ver. Há que ter fé, há que ter esperança, sempre. Nós temos que te agradecer, porque foi a partir de uma postagem sua e de uma orientação sua para o Rafael que nós tomamos a decisão, talvez fomos os primeiros, né, a parar e vir para casa de forma absoluta, né? Então, agradecer a sua orientação e cuidado com nós aqui da América do Sul, para que a gente não chegue nesse pico que a Europa chegou. Não, esperemos que não. E essa é a nossa missão, podermos da fraternidade e da amizade, podermos nos todos ajudar uns aos outros naquilo que nós podemos, não é? Se nós vemos que as coisas não estão a correr bem e que vão alastrar, ou que podem acontecer o mesmo noutros países, noutras situações, por que não avisar para que esses países possam, mais cedo do que nós fizemos, adotar essas mesmas medidas de contenção. Estamos a tempo.
E Vamos aí, com a ver. sua orientação, eu fui pegar algumas... Eu não sou muito de ler livros, né? Eu sempre estou mais voltada para a leitura da odontologia. E isso acaba que eu não tenho... Eu sempre preciso de um pouco mais de cultura fora da odontologia. Então, estou aproveitando esse tempo para trazer a cultura não só da odontologia. E aí, a Ana Paula me apresentou esse livro, que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Treinamento. Esse livro é excelente, estou terminando de ler, e ele fala desse mindset, que é fixo para as pessoas que são fechadas, que não querem crescer, que não querem treinar, e o mindset das pessoas que estão em crescimento. Então, esse treinamento que a gente vem buscando para alcançar essa experiência clínica tem muito a ver com essa cabeça aberta, né, Paulo? A possibilidade da gente estar aberta para ter esse treinamento e conseguir essa experiência clínica. Então, aqui uma dica de um livro para quem está querendo passar o tempo. É isso mesmo, é isso mesmo. E buscar esse treinamento digital também, né? Eu estou no meu 11º dia, estou no 11º dia de isolamento, chamamos assim, estou em casa com a família, mas há 11 dias, estou há 11 dias em casa, e pronto, e acho que é isso que devemos fazer. Custa, mas é engraçado porque vocês sabem, eu viajo muito e passo mais tempo fora de casa a viajar do que estando em casa. E mesmo estando em casa neste período difícil, encontram-se sempre coisas para fazer. É sempre como quase um refazer, salvo seja, da vida, um reinventarmos-nos a nós próprios, e tantas vezes nos queixamos que não temos tempo. Não tenho tempo para fazer isto, não tenho tempo para fazer aquilo. Agora há tempo para fazer, e realmente é muito interessante darmos por nós a fazer coisas que já não fazíamos há muitos anos atrás. E pronto, e eu estou fazendo já profilaxia. Estou fazendo a profilaxia para antivírica. Um bom vinho. Ô Paulo, mas eu queria te fazer uma pergunta. Isso. A gente conhece muito bem seu trabalho, você já deu inúmeros cursos aqui para nós, é um parceiro de já há um bom tempo. E assim, o que me encanta é a forma prática como você ensina resina composta, né? Você vai direto ao ponto. Mas a minha pergunta para você é como que você chegou nesse nível de excelência, como que você chegou com essa experiência clínica, qual foi o método que você chegou para alcançar esses resultados que você hoje nos mostra aí e viaja o mundo apresentando essa sua técnica? Olha, Paula, há uma coisa que eu acho que deve nortear sempre a nossa vida, principalmente para as gerações mais novas do que nós. Não quer dizer que nós tenhamos velhos, mas para principalmente quem acaba o curso e tudo isso, e às vezes fica, digamos que, iludido com o Instagram, com o que se vê, com o Facebook, é que a vida é uma aprendizagem e há sempre lugar para aprender. Há sempre tempo para nós podermos ser melhores e tentar aprender com o outro, tentar aprender com os nossos próprios erros. Eu, quando terminei o curso, terminei o meu curso de dentária há cerca de 22 anos, vai fazer este ano 22 anos, e logo na altura fiquei, mesmo durante o curso, antes de terminar, gostava muito da área da dentística, da restauradora. E foi uma área que eu sempre me dediquei com maior paixão, não a tempo inteiro, com maior paixão, até um certo momento em que tive a oportunidade de fazer um curso de pós-graduação, de especialização pós-graduação, nessa área. E foi sempre uma coisa que eu quis fazer, mas por razões ou de tempo, ou de não querer, ou económicas, ou o que fosse, decidi até à altura fazia a dentística, digamos que generalista.
Então, nessa altura em que eu tive a oportunidade de fazer esse curso de especialização, depois de fazer o curso de especialização ou de pós-graduação, eu decidi, não, é isto que eu quero, é isto que eu quero fazer para mim, e na altura eu decidi, não, vou arriscar, vou me dedicar só a esta área, porque realmente é o que eu gosto de fazer. Não quer dizer que eu o faça bem, mas pelo menos dá-me prazer fazer isso, a parte da restauradora, dos compósitos, tudo isso, e decidi então dedicar-me em exclusivo a essa parte. Fui trilhando e tentando que o caminho fosse dentro dessa área. Eu acho que temos sempre alguém que nos guia e que nos ilumina um pouco o caminho também, e também tive sorte nesse caminho em que as portas se foram abrindo. Mas o que nada disto, ou não podia ter trilhado esse caminho se não fosse treino. O treino é muito, muito importante. E não é só o treino de ir a um curso. Nós precisamos de ter a formação, nós precisamos de ter a informação. Essa informação, tal qual vocês falaram há 2 dias aqui, quando a Ana Paula, também no live com a Ana Paula, falaram muito da evidência, da pirâmide, do conhecimento. Essa formação nós podemos tê-la através dos artigos, através dos livros, mas é muito importante também, e depois claro que a parte mais prática, para as dicas, para como aplicar, como fazer, nós precisamos de pôr a mão. E para pôr a mão, claro, para sabermos como devemos pôr a mão e como fazer, os cursos práticos, digamos que ou hands-on, ou no manequim, ou com paciente, é a melhor que a gente pode ter. Mas não pensemos que fazendo um curso que vamos ficar a saber fazer tudo. Se nós não aplicarmos depois e pusermos em prática toda essa informação, de nada valeu. Então, quanto mais treino nós tivermos, quanto mais erros nós fizermos e soubermos cair na real e aprender com os nossos próprios erros, então aí nós vamos melhorando, melhorando e melhorando. E é normal que se uma pessoa dedica-se a uma certa área e dedica-se com paixão a essa área e porque gosta de fazer essa área e se tem a mente sempre e a abertura para melhorar e para aprender, então acho que é mais fácil o caminho ficar aberto para essa pessoa ser melhor no dia-a-dia, para ser melhor dia para dia, chamemos assim. E foi um pouco esse caminho que eu tentei fazer. Eu tento aprender sempre todos os dias, todas as formações, com coisas que vejo, com coisas que ouço, com discussões que fazemos. Eu acho que é isso, devemos ser humildes. Ter humildade no nosso trabalho é meio caminho andado para podermos seguir em frente e passar para outro patamar, chamemos assim. O erro, Xintim, o erro e o acerto, ele é fundamental para esse treinamento, né, Paulo? Tem muitas pessoas que se acham tão perfeitas, tão inteligentes, que elas não dão a possibilidade para elas mesmas de errarem. Não se permite errar. Então, ela nunca vai crescer, porque ela vai estar sempre limitada àquela perfeição que é muito difícil chegar, né? Então, eu penso que na sua fala, o que eu posso resumir, entender, é erro e acerto e treinamento, né? É isso. Sabes uma coisa que me ajudou muito no princípio, quando eu comecei a olhar com olhos diferentes para a restauradora e para a odontologia, foi a fotografia. Na altura e agora, eu não trabalho muito com microscópio. Sou preguiçoso e não me adaptei ainda, não sei porquê, não me adaptei a trabalhar com microscópio. Trabalho com lupas de 5.7, mas não é um microscópio. E há muitos anos atrás, quando comecei a ligar mais, a prestar mais atenção na odontologia, nos detalhes, tirava fotografias, portanto com a câmara fotográfica, punha no computador e depois ia ver o que é que tinha saído a nível de fotografia. E punha-me a fazer zoom nas imagens e via coisas que, na altura, mesmo trabalhando, na altura tinha menos ampliação, mas mesmo na altura parecendo que estava, isto ficou show, está um espetáculo, não sei o quê, às vezes via borradas do outro mundo que eu tinha feito quando ampliava as fotografias. E então eu disse, eu tenho que aprender, eu tenho que melhorar, ou seja, eu da próxima vez que fizer, já vou tentar prestar atenção para que não tornar a fazer este erro, ou para tentar melhorar este ponto. Se nós tivermos essa noção e essa percepção que há sempre caminho para melhorar, eu acho que é mais fácil.
Paulo, e uma, por exemplo, uma classe 4? Para você selecionar essa cor, claro que com a experiência clínica a gente já seleciona muito facilmente. Mas uma dica para quem está assistindo, como que você selecionaria uma cor para fazer uma restauração classe 4 que tem muitas características ópticas? Tá, é assim, depende muito do tipo de material ou de técnica que vais utilizar. Há técnicas mais simplificadas a nível de resina composta, do tipo de resina composta que vamos usar, resinas de body, de corpo ou universais, e há as resinas, ou se nós quisermos introduzir na restauração classe 4, mais efeitos, tipo efeitos translúcidos, dentinas e esmaltes, tudo isso pode influenciar um bocadinho a forma como nós selecionamos a cor. Imaginando que nós queremos selecionar a cor, queremos só usar uma massa, digamos sempre um corpo ou um body, nós podemos, e depois também vai depender um pouco de que método nós temos no consultório, que tipo de utensílio para tirar a cor. O que normalmente existe mais nos consultórios dentários é a escala Vita clássica, não é? A Vita Pan clássica. Nesse sentido, se nós formos utilizar só um tom de resina composta, ou só uma opacidade de resina composta, nós podemos tirar a cor com a guia Vita, por exemplo, ou com a guia da resina composta que nós estamos a utilizar, se tiver uma guia própria de cor, e selecionar a cor, pôr bordo incisal com bordo incisal, sempre topo a topo, por causa da reflexão de luz ser exatamente a mesma, tá bem? Não é com a guia inclinada, é exatamente topo a topo, com o dente, bordo incisal com bordo incisal. E nesse sentido podemos tirar a cor do dente e selecionar. Se nós quisermos trabalhar com diferentes opacidades, ou seja, com esmaltes, com dentinas, há várias técnicas em que nós podemos utilizar, dependendo se queremos utilizar tipo, uma técnica mais da base de receitas, digamos assim, padronizadas. Para algumas marcas nós podemos ter, como por exemplo o Z350 XT, ou se nós sabemos a cor à mesma base da restauração, normalmente nós sabemos que aquilo que aprendemos, a dentina é sempre um tom mais saturado, então se nós sabermos qual é que é a cor final que queremos atingir, a dentina à partida será um tom mais saturado pela técnica normal de certificação. Uma coisa que ajuda muito, muito no dia-a-dia, para, em todos os casos, sejam em restaurações mais simples ou mais complexas, a nível de material a utilizar, e que serve para qualquer marca, qualquer material que nós temos no nosso mercado, são as técnicas das bolinhas, as técnicas chamadas do botão de resina composta, em que, se nós quisermos realmente avaliar se aquela cor que nós selecionamos com a guia Vita é a indicada para aquele dente, ou se estivermos na dúvida entre uma e outra, eu não sei se é um A1 ou se é um B1, não sei bem qual é que é. Colocar uma pequena bola de resina logo no início da consulta, com o dente totalmente hidratado, umas pequenininhas bolas de resina, ou daquelas que a gente tem dúvida, ou as diferentes opacidades, esmalte, tintina, sobre o dente, polimerizar, hidratar bem o dente, ok? Para estar sempre molhado e hidratado, para termos um método de comparação, e verificar qual se integra mais com aquela estrutura dentária. Normalmente a gente diz o que ficar mais invisível. Aquela bolinha que ficar mais invisível no todo do dente será aquela que se vai integrar mais e será essa que nós devemos selecionar. É claro que se nós estivermos, por exemplo, a utilizar, eu quero selecionar uma dentina e um esmalte, onde é que eu vou colocar as bolinhas de esmalte ou a bolinha de esmalte e dentina? É lógico que a zona mais saturada do dente é o terço médio cervical. Então a minha bolinha de dentina deverá ser colocada no terço médio cervical. E o esmalte no terço médio incisal, que é a zona onde temos menos dentina e onde temos mais esmalte. Tá? Então, funciona muito bem. E para além disso, para além dessa técnica das bolinhas, essa técnica das bolinhas, ou mesmo com outra escala qualquer, uma coisa que funciona muito bem são os filtros polarizadores. A técnica da fotografia, a polarização cruzada de luz. Para quem tem, por exemplo, telemóvel, pode ter aquele aparelho que é o MDP, o Smilite MDP, da Smiline, onde se coloca o telemóvel, tem um filtro polarizador, nós tiramos a fotografia, ouvimos logo, tira o brilho, tira a reflexão especular da luz, e nós conseguimos ver muito mais
o que é que se integra a nível de resina ou de cerâmica ou do que for com aquele nosso dente que nós queremos replicar. Quem não tiver esse tipo de aparelho, e quem tiver máquina fotográfica no consultório, pode comprar um filtro de polarização cruzada, também um aparelho, normalmente tem que ter o filtro não só na lente, mas também no flash. Existem várias marcas, a marca original é o Polarize, do grupo Bioemulation. Então podem acoplar esse polarizador na câmara fotográfica, tirar a fotografia e ver de imediato qual é que se integra mais. A ideia é a bolinha de resina ou a escala que desaparecer, digamos assim, com o dente, será aquela que nós devemos utilizar, porque é aquela que se vai integrar mais. Quando a técnica, esse mapeamento... Eu vou pegar um vinho para mim, tá, Paulo? Tá, show. Para eu te acompanhar. Este é Douro. Esse é do Douro? É do Douro. Os vinhos tintos... mapeamento de cor, mano. Esse mapeamento de cor é uma forma democrática, horizontalizada de você praticar um método, né? Ou seja, não é intuitiva a seleção de cor. Porque há muito medo, há a ideia de que a prática com resina composta ela é muito dom, ela é muito intuitiva. Quer dizer, se fosse assim, a gente não poderia praticar a maioria dos dentes. Rafa, escolha de cor é só para quem foi tocado por Deus. Você foi tocada por Deus? Não. Então você pode escolher. Não foi tocado, não pode escolher cor. É isso. Não, é isso. Não é assim. A cor é muito subjetiva, porque por vezes todos nós temos, digamos que diferentes, os nossos olhos e os bastonetes, a quantidade de bastonetes que nós temos são diferentes, pessoa para pessoa. E até dizem, e é verdade, que normalmente as mulheres, ou seja, o sexo feminino, tem mais acuidade para a seleção de cor que o sexo masculino, que os homens. Mas isso... Paula, só para a escolha de cor, hein? Mas, para além disso, às vezes nós perdemos muito tempo com a questão da escolha da cor. Eu não sei se é um B1, se é um A1, se é um A0, se é uma coisa qualquer, tá? Mas o mais importante a nível da odontologia restauradora, ok? Seja ela direta ou indireta, e vocês bem sabem disso, é a forma. Nós devemos tomar muito mais atenção e prestar muito mais atenção e detalhe na forma que nós damos ao dente, que nós damos à restauração, não só quando acabamos a reconstrução, mas quando estamos a adicionar as camadas de resina composta, do que à escolha de cor. A escolha de cor é importante, é muito importante, é um passo fundamental, mas depois nós podemos escolher uma cor perfeita. Se nós não fazemos uma forma semelhante à do dente adjacente, tipo uma classe 4, uma faceta direta do dente anterior, se não fazemos uma forma semelhante ao dente adjacente, a cor que escolhemos tanto faz, tá? Porque aí não vai. A forma é que vai ditar a integração ou não da nossa restauração, seja ela direta ou indireta. Existem até trabalhos que mostram isso, né, Paulo? O público leigo, ou seja, o nosso paciente, ele tem maior capacidade de aceitar pequenas diferenças de cor, mas ele não aceita, mesmo com a cor precisa, diferenças de forma. Então, isso é um assunto interessante. É o treinamento, e mais uma vez, né? É o treinamento dos olhos, do cérebro, ou seja, quanto mais informação tem, mas treinar a mão para poder executar a melhor forma possível. É isso. E, na verdade, a anatomia, né, a aula de morfologia, aqui no Brasil é no primeiro ano de faculdade. Aqui então, também. O aluno sai completamente cru, né, na questão da forma. Quando eu estava fazendo já pós-graduação, eu pegava os modelos de gesso dos pacientes que estavam em tratamento, pegava as resinas compostas e levava para casa e ficava fazendo enceramento com resina composta, porque eu tenho muito mais domínio com a resina do que com a cera. Então, isso me trouxe
me trouxe para perto a questão da morfologia, da forma, que é o que você está dizendo. Então, assim, a importância desse treinamento. Hoje eu faço um mock-up direto, que eu faço com resina composta. E faço muito rápido. E as pessoas falam, como que consegue? Todo mundo consegue, mas o primeiro passo é ter conhecimento de morfologia, né? Se você não tem a prática da forma da morfologia, dificilmente, prática que eu digo é treinamento, né? Dificilmente vai conseguir. É isso aí. Eu concordo com isso. Nós aqui também em Portugal também temos essa parte da morfologia dentária, ou anatomia dentária, como chamamos aqui, muito no início, onde não há noção, ainda no início do curso, onde não há muita noção do que estamos a fazer, nem sequer o que é um dente tão pouco, quase. E então teria mais lógica que isso fosse mais dado ou repetido mais tarde num contexto já clínico ou pré-clínico, digamos assim. Daí a importância. Às vezes as pessoas pensam, nós às vezes falamos fazer um curso ou fazer não sei o quê de enceramento, vou fazer qualquer coisa sobre enceramento. Mas para quê? Porque é que vamos fazer um enceramento? O enceramento, para além da importância no planejamento do caso, é nem que seja pelo exercício que é, como tu próprio dizias, Paula, como a nível de exercício de treinar a mão para a morfologia, não é? É ótimo, é ótimo. É claro que se tu me deres uma cera e uma resina, eu prefiro logo a resina porque eu trabalho, dou-me melhor com a resina do que a cera, não é? Pronto. Mas fazer enceramento é das coisas mais, e agora vivemos muito na hora digital, de fazer o enceramento digital, e isso claro que tudo é válido, mas dá muita mão. Fazer enceramentos dá muita mão. E eu acho que para controlar essa anatomia, e também um bocado em relação ao que o Rafael dizia, que é um conjunto de treinamento em que há a mão e o cérebro, e tem que estar tudo conectado. Nesta parte, quando nós principalmente fazemos restaurações diretas em resina composta, é pensar no início, pensar no fim que nós queremos. E ao pensar no fim, ir adicionando material tendo aquele fim mental na cabeça que nós queremos atingir. Se no final de aplicar a resina, virmos, ok, não ficou tal e qual como eu pretendia, tenho que fazer correções, podemos sempre fazer correções no acabamento e polimento. Mas se nós, ao adicionarmos a resina composta, formos logo trabalhando forma e volume da restauração, tudo depois é mais fácil. Isso a matriz pode auxiliar muito nisso, né, Paulo? Você pode falar um pouquinho da matriz que você... Da polidente? A matriz pode facilitar muito na forma, não só nos dentes anteriores, como nos dentes posteriores. Nos dentes posteriores, toda a gente sabe que há vários tipos, principalmente quando fazemos classes 2, na lógica quando usamos a matriz, classes 2 não muito extensas, já as antigas, há muitos anos atrás, a espalodente, com a forma, todas as matrizes convexas, digamos assim, dá-nos aquele perfil proximal, para ter um ponto, não só um ponto de contacto efetivo, mas também uma superfície proximal anatómica, como o nosso dente natural convexa. Transportando isso para os dentes anteriores, para a parte das restaurações anteriores, uma das falhas que nós víamos antes, falhas entre aspas, era que as faces proximais do dente, o contorno, chamamos assim, a moldura do nosso dente, ela não tinha exatamente o contorno que o nosso dente natural tem. Porquê? Vamos fazer agora uma imagem, vamos todos imaginar o nosso dente, que estamos a ver um dente por incisal. Se nós virmos um incisivo central por incisal, ok, numa visão incisal, o que é que nós temos? Temos que, de vestibular para palatino, o dente é ligeiramente convexo na proximal, certo? Vestibular para palatino, ele é ligeiramente convexo. Mas agora, se virmos o mesmo dente, em vez de ser por incisal, se o virmos por vestibular, frontal, cervical para incisal, esse dente, na proximal, a maior parte dos dentes, e depende, claro, da forma, a maior parte deles também são convexos. Principalmente os dentes ovoides ou arredondados, certo? Então, para ter esse perfil natural do dente, nessas, digamos que 2 sentidos,
de cervical para incisal e de vestibular para palatino-lingual, usar esse tipo de matrizes que já têm essa pré-curvatura pode facilitar muito na nossa reconstrução. Antes o que se usava? Usávamos essas matrizes que usávamos em dentes posteriores convexas e colocávamos no dente anterior na posição vertical, certo? Na posição vertical. Prendíamos com uma cunha ou com alguma coisa para estabilizar a matriz onde queríamos e fazíamos então, tínhamos a nossa superfície convexa, a nossa face convexa, proximal. Um dos problemas, salvo seja, que nós tínhamos era quando trabalhávamos com restaurações extensas ou quando fazíamos facetas diretas em resina composta, em que nós precisávamos não só de uma das faces desse contorno convexo, mas precisávamos de todo o contorno do dente, das duas proximais e por vezes também da cervical. Nesse sentido, foi então que se desenvolveu e que se criou a matriz única da polidentia, que abraça, digamos que o dente todo, o contorno do dente todo, desde cervical até às proximais, todo ele, ok? É como se fossem quase 3 matrizes juntas. 2 proximais e uma cervical, tudo junto. Com essa precisa curvatura, tá? Então, se nós quisermos trabalhar com uma restauração mais complexa, mais extensa, digamos assim, ou com uma faceta direta em resina composta, esse tipo de matrizes pode-nos fazer logo a nossa moldura proximal do nosso dente. Estabelecer a forma que é... Seria importante a gente colocar aí para Ana Paula, colocar aí o tipo de matriz, ou a gente põe depois no Stories essa matriz que nós estamos falando. Olha, Paula, peraí, Paulo. Está aqui uma pergunta que é muito curiosa e que vem a propósito do que estávamos a falar, que é no fechamento de diastemas. Que tipo de matrizes a gente pode utilizar? Bem, há várias formas de nós podermos restaurar, depende também do espaço que nós temos para fechar ou para encerrar o diastema, mas uma das coisas que nós temos que pensar é que não interessa que tipo de matriz nós vamos usar, para fechar um diastema, se nós estamos a utilizar uma matriz, quando nós colocamos uma cunha, ou se nós colocarmos uma cunha, nós em cervical, como é lógico, nós vamos sempre provocar alguma deformação na zona cervical da própria matriz. Porque a matriz, ao entrar sob pressão, não é? Ela, quando entra em cervical, sob pressão, a cunha, perdão, ela vai deformar, vai puxar a matriz para dentro. Certo? E essa deformação pode nos alterar uma das coisas principais do encerramento de diastemas, que é o perfil de emergência, tá? De cervical para o contorno proximal. Então, uma das formas que nós temos de estabilizar a matriz no encerramento de diastemas na posição onde queremos, sem empurrar a matriz para dentro em cervical, é, em vez de utilizarmos uma cunha para estabilizar a matriz, utilizar aquelas resinas fotopolimerizáveis fluidas, tipo gel blockout, barreira gengival, todo esse tipo de resina que é mais barata e que é fotopolimerizável, tá? Pode ser um flow, mas é mais caro, tá? Não vale a pena, tá? Só se não houver mais nada. Mas esse tipo de resinas fluidas mais baratas pode-se colocar então entre a matriz e o dente adjacente, digamos assim, ou entre as duas matrizes, polimerizar, estabilizar a matriz onde se quer, polimerizar e vai servir esse gel, ao endurecer, vai servir de cunha. E ao servir de cunha, vai estabilizar a matriz na posição que nós queremos e dar espaço para depois adicionarmos a nossa resina composta. O Barrote está desesperado aí para o Rafael falar oi para ele. Oi, Barrote. Barrote. Tudo bom? Não, porque sabe o que foi, Paulo? Hoje à tarde o Barrote fez uma live e eu entrei na live e comecei a querer chamar a atenção dele e ele fingia que não me via. Então agora ele está fazendo escândalo aqui na minha. Tá agora, certo. Vamos lá, tem outra pergunta aí, Paulo. Qual resina fluida que você tem indicado e tem usado bem atualmente? Tá. Depende para qual o intuito, qual a finalidade de usar essa resina fluida. A resina fluida
genericamente, é uma resina que eu privilegio apenas para fazer algumas correções quando fica, por exemplo, uma pequena bolha, ou numa restauração, imaginem, posterior, só para selar quase um sulco, para selar um pequeno sulcozinho ou isso, em restaurações muito pequenas. Porquê? Porque a resina fluida é sempre, normalmente, uma resina com menos carga e com propriedades mecânicas ligeiramente inferiores a uma resina convencional. Nesse sentido, eu tento não priorizar as resinas fluidas. No mercado, já começam a haver, e devido também a novas técnicas que há restauradoras, como a técnica da injeção de resina composta, tudo isso, através de guias de silicone transparentes e a partir do tal encerramento diagnóstico, para esse tipo de técnicas já começam a existir no mercado algumas resinas fluidas de alta carga, ok? Ou com maior carga do que havia antes. Para quê? Para essas resinas serem mais resistentes na parte mecânica, ao desgaste, ok? Então, se eu tiver que utilizar uma resina fluida para restaurar, eu procuraria uma resina que tivesse alta percentagem de carga, ok? O que é alta percentagem de carga? De carga inorgânica. Mais de preferência, 65% a 70%, ok? Que tipo de resinas temos no mercado? Bem, o mercado pode variar mediante os países, mediante as áreas, mas, por exemplo, a resina, o Z350 da 3M, a resina também da Volco, a GC também tem o Genel Injectable. Há várias resinas no mercado que, não todas, atenção, não todas, mas algumas resinas com alta percentagem de carga que nos permitem já fazer algumas restaurações em fluida. Mas, continuo a dizer, não é o que eu dou prioridade. E, para além disso, os estudos independentes que existem ou que começam a existir com esse tipo de técnica e esse tipo, a nível de coisas clínicas a médio e longo prazo, são poucos, muito poucos. Tá? Portanto, há que ter um bocado de cuidado. É uma técnica fácil de fazer, por vezes, a parte da injeção, e eu, por vezes, faço-a, mas eu prefiro utilizar uma resina. Imagina que eu quero fazer a técnica de injeção de resina composta, ok? Tenho um enceramento, tenho um encerado diagnóstico, tá? E agora quero fazer os meus dentes anteriores, passar exatamente a cópia que eu tenho no encerado para o meu paciente. O que é que eu posso fazer? Primeiro, sobre o encerado diagnóstico, tenho que fazer uma chave transparente de silicone, ok? Silicone transparente. Porquê transparente? Porque é transparente. Não, para isso. Para a luz poder passar pela chave de silicone. Se fosse um silicone normal, a luz não passava, não polimerizava a resina dentro, tá? Então, há muitas marcas no mercado. Utiliza qualquer uma que queira, tá? De resina, de silicone transparente. Tendo esse silicone transparente feito, com a forma que nós queremos, tá? Passamos isso para a boca do paciente. Depois de fazer a limpeza, a profilaxia, a parte toda do isolamento, a aplicação do ácido, do adesivo, tudo isso, há duas formas depois de passar para a boca do paciente o que nós tínhamos no encerado. Uma delas é com os tais materiais fluidos fazer um pequeno furinho na guia de silicone, ok? E através da guia de silicone, esse furinho, normalmente numa zona não estética de preferência, tipo palatina ou mesmo na zona incisal, depois podemos cortar, colocar então esse furo vai permitir que inserimos a cânula de resina fluida dentro e injetamos o material para dentro desse espaço criado na guia transparente de silicone. Outra forma de fazer é, caso nós tenhamos uma resina composta normal, convencional, em que ela, após aquecimento, se quisermos, e estes são outros 500. Podíamos estar aqui outro dia a falar sobre aquecimento, não aquecimento, aquilo que vocês falaram exatamente há 2 dias atrás. Também discutiram. Concordo 100%. Mas se a resina tiver indicação para aquecimento, e se tiver, por exemplo, em cápsula, que é fácil de injetar, em compul,
Estão a ver? Então, essa resina depois de aquecida, normalmente essas resinas têm um efeito chamado tixotrópico. O que é este efeito tixotrópico? Que é a resina, após aquecida, fica mais fluida, fica mais mole. Ao ficar mais mole, ele vai se adaptar melhor ao espaço circundante. Tá? Então, em compulos, pode-se também fazer um furo um bocadinho maior, mais largo, nessa própria guia, e em vez da cânula do flow, colocar a cânula da compulo e pressionar, injetar. Muitas vezes o que eu faço não é isso. É precisamente com essa resina aquecida, perguntam-me qual. Há várias no mercado que podem utilizar. Aquelas que têm mais fluidez e que são mais utilizadas, já falaram em a Demicerium, por exemplo, é bastante, depois da aquecida ela é bastante mole, digamos assim. Havia também uma que eu não sei se existe no Brasil, mas que não é tão estética a nível de características parentes anteriores, que era o Z100. O Z100 existe aí? Tem? Pronto, o Z100 ainda existe, mas também depois de aquecido é muito, muito fluido. A resina que agora eu estou a usar para fazer isso é a nova resina da 3M, é o Filtech Universal. Como tu disseste, Rafael, é a única resina, é o único fabricante que certifica uma resina para a resina pode ser aquecida, ok? E pode ser aquecida sem perder as suas propriedades, ok? Se nós vamos aquecer o tubo toda a resina ou não, aí já são outros 500. O próprio fabricante recomenda aquecer as cápsulas, não as seringas, ok? Porquê? Porque se aquecemos a cápsula é de uso único, certo? O seu único e pronto. A seringa não. Então o que eu faço é simples, eu agarro nessa resina, no Filtech Universal, aqueço, tá? E depois com aqueles métodos que vocês já falaram, com o aquecedor, com tudo isso, e depois de aquecer, injeto diretamente dentro da guia transparente. Em vez de colocar a guia em boca e depois injetar, não. Eu coloco primeiro dentro da guia, tá? E depois então faço pressão com a guia. Deixo a guia pressionada, deixo ela pressionada durante alguns segundos, bastantes segundos, para ela ter tempo para escoar, para fluir e escoar, certo? E depois então polimerizo através da guia. É claro que qualquer material que nós utilizemos, seja ele flow, seja esta resina, uma resina convencional, qualquer uma, esta resina, nós devemos utilizá-la dente a dente, ok? Ou seja, imaginando que nós temos que fazer canino a canino, das duas uma, ou fazemos dente a dente, ou então dente sim, dente não, dente sim, dente não. Se nós fazemos tudo ao mesmo tempo, vai ficar uma ponte, não vai ficar tipo dente a dente individual, não é? Portanto, o que se faz muitas vezes é isolar os dentes que não vamos aplicar a resina, colocá-los, protegê-los com Teflon, tá, os adjacentes, e nos outros então injetar e fazemos. Polimerizamos, removemos os excessos grosseiros, mudamos os teflons para os dentes já feitos, carregamos novamente a guia nos outros dentes e levamos para fazer os outros restantes. Porque senão fica uma salganhada e ninguém se entende. Mas há... Diz. A galera tá perguntando aí, entrou o professor Arthur Napoleão, um grande amigo de Minas Gerais. Ele tem trabalhado bastante assim também, e falando que faz, e você acabou explicando a pergunta dele. Põe direto na guia também é uma possibilidade, né? Agora, diante da ideia do treinamento, o que você imagina? Essa é uma técnica fácil em termos de mão, pela sua experiência, ou demanda muito tempo de treinamento, Paulo? Ok, então eu vou responder essa pergunta e vou responder ao mesmo tempo a uma pergunta que estou aqui a fazer, se essa técnica fornece boa adaptação marginal, que é uma excelente questão sobre isto, sobre este tópico, sobre este tema. A técnica em si é uma técnica simples, tá? A partir do momento em que nós temos o encerar diagnóstico e temos a guia de silicone transparente feita, depois é muito fácil passar isso para a boca, seja com que material for, tá? Até pode ser com Cavite ou com IRM, dá igual. Não usa Cavite nem IRM, não, hein? Por favor, né? Por favor. Mas um dos principais fatores, e talvez o mais difícil de controlar,
é a adaptação marginal. E são os excessos, principalmente os excessos marginais, proximais. Porquê? Cervicais. Das duas, uma. Ou o encerado que nós temos, ele vem e sai de cervical na emergência exatamente do mesmo perfil que nós tínhamos antes, a nível da gengiva, ele sai exatamente daí e vem para cima, e então aí pode alargar de forma e volume, tá? Mas ali, ele quando a guia assenta, ela vai estabilizar naquela zona cervical, vai encaixar ali e não há excesso a extravasar podemos para o lado, para as ameias cervicais. Por outro lado, se o encerramento na zona cervical está mais largo, está mais volumoso do que nós tínhamos antes no nosso dente real, é claro que vai haver ali um espaço livre, certo? Então, quando nós colocamos o material restaurador aí e polimerizamos, vai sempre haver extravasamento de excesso. Se nós quisermos, se estivermos a fazer a restauração desde gengival, cervical, até incisal. Então, é sempre uma coisa que nos vai dar mais trabalho a nível de acabamento, nesses casos em que há uma total, digamos que, modificação do perfil de emergência do nosso dente. Aí temos que ter mais trabalho, digamos, trabalho entre aspas, e cuidado com o acabamento e polimento da zona cervical do dente. Mas, a nível de técnica, digamos que é uma técnica como todas, requer aprendizagem, requer treinamento, mas digamos que não é uma técnica super complicada de fazer. Mas há, claro, pequenos detalhes que têm que ser sempre tidos em conta. Ô, Paulo, mas você vai colocar uma única cor de resina. Tá. E aí, as características ópticas da incisal, então, com essa técnica, você não consegue ter aquela quantidade de características ópticas de um dente natural. Não. Duas coisas. Ou três coisas. Ou nós não queremos adicionar essas características ópticas na restauração e fazemos tudo com uma opacidade e fica uma só opacidade na nossa reconstrução. Caso nós queremos adicionar essa diferença entre dentina, translúcido, esmalte, todo esse degradê de opacidade, há duas formas. Podemos à mesma fazer a restauração em monobloco, tá? Com uma só opacidade. Depois da restauração polimerizada, fazer um cutback, ou seja, remover um pouco de resina na face vestibular, digamos no médio incisal, e adicionar efeitos ou de resina ou de tintas e depois colocar uma capa fina de resina para cobrir tudo. Essa pode ser uma das formas, talvez a mais simples. Outra forma, e aconselho-vos para isso a lerem um artigo que foi publicado pelo Tiago, pelo Ottoboni, ok? Se puder, Tiago, lá estavas por aí, se estiveres por aí, partilha o link do artigo. Ele publicou isso na revista Clínica, com técnicas digitais, por exemplo, ou se houver um encerramento em que temos a forma da dentina e a forma do dente final que nós queremos, chamemos de esmalte, ok? Nós primeiro podemos carregar a dentina com uma chave, certo? Polimerizar, e depois com a outra chave, com a forma final, o volume final que nós queríamos do esmalte, carregar sobre essa primeira, tá? Sobre esse primeiro incremento já feito, e obter então a camada externa de esmalte. Então, pode ser uma forma também de nós fazermos isso. Ele apareceu aí, Paulo. Ottoboni, partilha aí o link do teu artigo da técnica digital para fazeres com a guia de silicone transparente para fazer esmalte e dentina, tá? Se puderes, passa aí o link para o pessoal. Paulo, mas essa técnica, assim, eu já vi alguns resultados e você explicando, ela funciona muito pela praticidade, né? O clínico que não tem esse domínio da forma, a praticidade dela é excelente. Então, por isso eu dizia que é uma técnica relativamente simples de ser feita. É uma odontologia comercial, né, Paulo? A gente precisa dividir o nosso atendimento e o paciente. O paciente com alta exigência estética, o paciente que tem características individuais de uma morfologia de cor muito apurada, você precisa de uma determinada técnica. Isso. É o que eu tenho falado desde o primeiro live. A gente não pode ser refém de um caminho, de uma técnica, senão você acaba não podendo executar tudo que a gente tem de ferramentas, né? Exatamente. Existem várias formas de nós chegarmos ao destino final, digamos assim. Nós podemos ir
de carro, podemos ir de avião, podemos ir de trem, do que quisermos. O objetivo é o mesmo, é chegar lá, é chegar no destino final. Tá? A forma como nós vamos depende muito das ferramentas também que nós temos ao nosso dispor. Mas, seja de que forma nós formos para esse destino final, devemos saber como ir. Isso é importante. E isso vem muito do treinamento. O segredo da experiência clínica é o treinamento mesmo, né? Não tem outro caminho, né, Paulo? É isso aí. Alguns vão treinar e de forma incansável e vão chegar mais rápido na experiência clínica. Agora, quem quer a receita de bolo e quer só sorte, que Deus deu o dom para ele, não vai chegar nessa experiência clínica tão sonhada. Né? Não, é isso aí, porque o treinamento é a chave, digamos que o treinamento é uma das chaves para o sucesso, sem dúvida nenhuma. Tem uma frase que eu, às vezes, de vez em quando eu posto, eu vou postar hoje, Paulo, em sua homenagem. Tem uma frase que eu posto. Ou você aumenta as suas habilidades, ou muda seus sonhos. É isso aí. Ou vocês entendem que você precisa estar sempre treinando para melhorar e estudando, porque senão você começa, por uma falha pessoal, transferir responsabilidades. O Paulo Monteiro trabalha bem com resina porque Deus gosta mais dele do que de mim. Não. O Paulo Monteiro recebeu uma intuição divina. Eu sei porque nós somos irmãos e eu fui no seu centro de treinamento. Para quem não sabe, o Paulo tem uma sala dele, só dele. É uma sala de brinquedo. Ele tem tudo quanto é material de resina, de reabilitação, que ele treina sozinho. Ele vai para lá, se tranca e se treina. Rafa, eu nestes dias de isolamento, estou em casa, não saio de casa, então, e o meu centro de treinamento não é aqui, eu moro num condomínio. Eu trouxe para casa, uma das coisas que eu trouxe logo, quando decidi, não, eu vou ficar em casa, há 11 dias atrás, eu trouxe 3 caixas de material comigo, onde tenho tudo com micromotor, fotopolimerizador, resina, adesivo, manequim, dentes, tudo. Eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui em casa, quanto tempo isto vai durar. Então, se eu tiver tempo, vou treinar. Então, acho que é o melhor que podemos fazer, né? Nós estamos terminando, Paulo, porque vai acabar o tempo. Agora, uma coisa que eu queria dizer. Eu agradeço a você, meu irmão. O Lúcio apareceu, Lúcio. Eu agradeço a você, meu irmão. Pessoalmente, e aí me permita a live, mas eu agradeço a você pelo amor fraternal que nutrimos um pelo outro, por ter me influenciado a decidir a ficar em casa.